Levítico, capítulo de número 3. Parece que nós estamos hoje sem aquelas folhas para as crianças, né, de 9 anos em diante. Mas, por favor, os pais, ajudem aí, tenham os seus filhos bem perto de si, abram as Bíblias, dêem uma folha. Acho que uma folha não é difícil da gente conseguir se você precisar, tá bom? Levítico capítulo de número 3, eu vou ler rapidamente. Também nós vamos precisar de olhar em algumas partes do capítulo 7, portanto, põe o dedo lá também no capítulo 7. Capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for por sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Que Deus nos abençoe. Dr. Francis Schaeffer diz que a sua vida cristã foi mudada quando ele leu Êxodo 24, verso 11. Êxodo 24, verso 11. O que está dizendo lá? Êxodo 24, após a entrega dos mandamentos, dos 10 mandamentos e algumas leis, Deus chama Moisés, chama os anciãos e renova a aliança. Na verdade, ratifica a sua aliança que já tinha sido feita com Abraão, Isaque e Jacó. Um sacrifício é feito, uma oferta queimada. E depois o texto diz, lá exatamente no verso 11, que aquelas pessoas, aqueles anciãos, eles sentaram e tomaram uma refeição, comeram aquele animal sacrificado ao Senhor.
na presença do próprio Deus. O que mudou realmente na vida dele? Mudou, ele diz, porque um tipo de cristianismo que ele estava vivendo era um cristianismo em que a sua vida era dividida em partes. Havia um dualismo muito forte, uma dicotomia que ele fazia na sua vida, como muitos de nós fazemos. E ele percebeu através daquele texto que uma coisa tão corriqueira, tão normal como comer, tomar uma refeição, ela é feita perante a face de Deus. E isso muda completamente a nossa vida, se você pensar seriamente nas implicações disso. Aquilo teve implicações profundas para a sua vida. Algo tão simples como comer, tomar um café ou comer alguma coisa, precisa ser feito com essa consciência de que nós estamos corandel, ou seja, na cara de Deus, na presença de Deus. Se nós pensarmos dessa maneira e começarmos a ver a nossa vida nessa perspectiva, certamente a nossa vida mudará. Saber que tudo o que nós fazemos é diante de Deus. Essa oferta, a respeito da qual lemos nessa noite, nesse capítulo 3, de 1 a 17, e depois, na perspectiva do sacerdote, ela é repetida lá no capítulo 7, verso de 11 a 21. Aqui na perspectiva, o relato de como deve ser feito, como o crente deve apresentar lá no Antigo Testamento, como ele deveria fazer. Lá no capítulo 7, agora são regulamentos para os sacerdotes de como ele deveria receber. E algumas coisas lá realmente muito interessantes. Este é o terceiro sacrifício das ofertas voluntárias, que o crente lá na antiga administração do pacto, ou na antiga dispensação, podia realizar. Estes 7 primeiros capítulos, de 1 a 7 aqui de Levítico, formam uma parte, ou a primeira parte do livro de Levítico, e eles nos orientam aos crentes lá desse período, lá do passado, sobre como eles deveriam oferecer sacrifícios a Deus, os sacrifícios voluntários, não obrigatórios. Porque estes primeiros sacrifícios, o crente, às vezes a gente tem uma imagem muito pequena, muito superficial de como funcionava o culto lá no Antigo Testamento. A gente pensava que tocava a corneta e todo mundo tinha que ir correndo, morrendo de medo, porque o sacrifício seria feito. Não, havia momentos realmente de muita reverência era requerida. Mas havia momentos também em que as coisas eram feitas assim, voluntariamente. Qualquer crente que querendo se consagrar mais a Deus, eles então poderiam se aproximar do templo, ou nesse período aqui do tabernáculo, o templo não tinha sido ainda construído, e eles voluntariamente, de coração, não porque os sacerdotes tinham convocados, não porque a lei estava estabelecida que deveria em datas definidas e em festas definidas deveriam ser feitos aqueles sacrifícios, mas eles tocados pelo coração para expressarem a Deus as suas gratidões, os seus louvores, então eles poderiam se aproximar dali do templo e do tabernáculo, diante do sacerdote, oferecer sacrifícios a Deus. Essas primeiras ofertas que estão aqui registradas são ofertas então voluntárias. Como já mencionei, do capítulo 1 ao capítulo 6, sempre as instruções são dadas ao crente, lá do Antigo Testamento, de como ele deveria proceder. Ele explica nesses capítulos a parte do sacerdote, sucintamente, mas é mais à frente, no capítulo 6, a partir do verso 8 até 7:31, que as instruções são dadas aos sacerdotes de como então eles receberiam essas ofertas, e assim ele faria essas ofertas, apresentaria ao Senhor essas ofertas. Cada parágrafo
no capítulo 3, não sei se você notou, segue o mesmo padrão. Fórmulas idênticas ocorrem em cada uma dessas três partes. Note aí, dê uma olhada, é muito interessante essas repetições, porque elas têm um propósito justamente de firmar, lá no passado, firmar na cabeça daqueles que estavam recebendo as instruções. Essa é uma regra importante do ensino, na didática, né? Repetir. Lembro quando estudava grego no seminário, tinha uma gramáticazinha muito boa, hoje não se usa mais lá no seminário, mas foi o que me ajudou a aprender algumas coisas da língua grega. É que bem no comecinho, um professor arrumou um método em que ele colocava bem lá em algumas, para a gente voltar atrás no estudo lá, uma seção repetir. E colocava do outro lado assim a expressão grega pistos, que significa fiel. Então ele punha lá vários exercícios para você revisar, e muitas vezes você estava na lição 45, por exemplo, quase no final, e tinha exercícios que você deveria repetir lá da primeira. Então quem era pistos, ou seja, quem era fiel em repetir tudo aquilo, realmente aprendia alguma coisa de grego. A repetição, esse professor, hábil professor de grego, viu nas escrituras, obviamente, e a didática tem endossado os materiais, os manuais de ensino, sabem disso. Nós precisamos repetir, repetir, repetir. Por isso que você passa por textos como esse e você vê coisas sendo repetidas, as mesmas palavras, as mesmas expressões. Para quê? Para inculcar isso. Para que você... Então, às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, eu sou ruim para decorar esse negócio, minha mente para memorizar. O problema é que a gente quer ler uma vez e aprender, e decorar e memorizar um texto. É impossível. Ninguém tem essa, ou poucas pessoas têm essa chamada memória fotográfica, não é? Então nós, os comuns, precisamos ler, repetir, 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 e aí a gente aprende. E é por isso que está repetindo. Você vê isso no Antigo Testamento, especialmente nesses livros das leis, nos profetas, estruturas são repetidas para que você possa aprender. E veja aqui, observe aí bem, fórmulas idênticas. Na abertura sempre começa assim: se a oferta de alguém for sacrifício de paz, verso 1, verso 6, verso 12. Aí então as tarefas do adorador como do sacerdote são especificadas, verso 2 e seguintes, verso 8, verso 13. O adorador deve matar, cortar os pedaços do animal em sacrifício, e o sacerdote deve aspergir, jogar esse sangue ou parte dele no altar. Cada parágrafo, olha aí para você ver, termina do mesmo jeito. Verso 5, verso 11, verso 16 diz assim: isso é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Percebeu aí? Está acompanhando? É isso ou não é? Conferiu? Como um bereano não fazia isso? Vê se as coisas de fato eram assim. Atos capítulo 17, 11. Agora, o terceiro parágrafo termina com uma expansão, com alguma coisa a mais, verso 16 e 17, e que explica por que algumas partes do animal e a gordura devem ser queimadas. Olha aí, interessante isso. Os rins, o fígado, o redenho, que é uma gordura que estava sobre esses órgãos, e toda a gordura deveria ser queimada. Isso era um oferecimento, isso tudo era para o Senhor, diz o texto no verso 16, verso 17. E o verso 17 então termina com uma fórmula usada diversas vezes no livro do Levítico, do tipo, faça isso como algo que deve ser feito absolutamente, não é uma regra, e você encontra essa expressão várias vezes, na Escritura, mas especialmente aqui no livro de Levítico. E aí no capítulo
como disse, 7, 11 a 21, nós temos mais algumas informações, especialmente no que diz respeito à oferta de comunhão e o seu propósito. Para quê? Qual era a função? Qual era o propósito, na verdade, das ofertas de comunhão, também chamadas de oferta de paz ou oferta pacífica, como o nosso texto está? Alguns alguns estudiosos chamam de a oferta da irmandade, a oferta da celebração da paz. Veja, em primeiro lugar, então, quais são os procedimentos quanto a essa oferta de comunhão? Observe bem o nosso texto. Vamos passar agora com mais, observando algumas coisas com mais vagar e percebendo algumas coisas interessantes, para depois, daqui um pouquinho, a gente trazer algumas aplicações e implicações disso para a nossa vida. Como disse aí algum dia desse atrás, quando começamos, nós não estamos aqui para aprender a fazer churrasco, nem culinária dos judeus, né? Embora a gente, lendo aqui, já sinta até mais ou menos assim, o cheiro daquele churrasco, mas não estamos aqui para isso. Nós queremos saber, no fundo, o que isso tem a ver conosco. E tem muitas implicações e aplicações para a nossa vida, né? Veja então os procedimentos quanto à oferta de comunhão. A oferta podia, como diz aí entre os versos, em toda, né? Aí esse texto, ela podia ser uma vaca, um touro, podia ser uma ovelha, 6 a 11, podia ser uma cabra, verso 12 a 16. Embora esta variação seja permitida, não é permitido, por exemplo, como nas ofertas de holocausto, lá do capítulo 1, pássaros, aves. Não deveria ser. Essa era uma oferta cara. E por isso ela não era obrigatória. As pessoas que talvez não tivessem condições de patrocinar de pagar por esses animais, elas poderiam, o que é interessante, serem chamadas, vizinhos mais pobres poderiam ser chamados também para participar daquela oferta. Mas nunca nesta oferta sacrifícios de aves, como no capítulo 1. Ao contrário da maioria dos outros sacrifícios, a vítima a ser oferecida podia ser tanto do sexo masculino como também do feminino. Era uma das poucas ofertas que não faria diferença, verso 1 e verso 6. Mas uma coisa é certa, uma coisa é muito clara, um item fica muito explícito aqui, é que nada menos do que aquilo que era perfeito era adequado para os sacrifícios oferecidos. Deus exige o melhor. Por isso que o texto diz que tudo deveria ser feito, estas ofertas, esses animais, sem defeito algum. Eram os melhores. Isso já nos fala muito, né? Nosso Deus merece o melhor. O animal escolhido era apresentado então na entrada da tenda da congregação, na tenda do encontro, lá no tabernáculo. E o crente então, diz o verso 2, verso 8, verso 13, mais uma vez, como no primeiro capítulo, coloca a mão sobre a cabeça do animal. Isso, como eu disse, não representa simplesmente que ele é o proprietário daquele animal, ele que comprou aquele animal, mas também significa que ele está se identificando com aquele animal. Mais do que isso, aquele animal o representando perante Deus, a vítima que foi sacrificada, que iria ser sacrificada, uma vítima inocente no lugar de um pecador. Ou seja, isso está diríamos assim, na essência do cristianismo. Às vezes as pessoas falam sobre a essência do cristianismo, e a gente vê nesses períodos assim de festividades cristãs, Natal, Páscoa, a gente vai ouvir daqui uns dias, o que é o cristianismo? É o amor, né? A essência do cristianismo não é. Ele é algo importante, o amor. Mas o cristianismo não se resume nessa palavra amor. Uma palavra que substitui a essa e que realmente dá o sentido da essência do cristianismo é um sacrifício.
a substituição penal. Desde aquelas primeiras figuras do Antigo Testamento, os primeiros símbolos, as profecias, as projeções para aquilo que viria depois, é a vítima inocente no lugar do pecador. Isso é exigido porque somos pecadores por natureza. Caímos em Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Nós estamos, a Bíblia diz, mortos. Como nascemos? Se alguma coisa não acontecer com você, se o Senhor Jesus Cristo não revelar-se a você, se o Espírito Santo não operar na sua mente e no seu coração para crer no Evangelho, você não é salvo. Você está perdido completamente, achando-se bom ou muito ruim, achando-se justo ou, sei lá, um puritano, mas você é um pecador. E é por isso que desde o começo, desde que o pecado entrou no mundo, de alguma maneira, Deus através de símbolos, algumas coisas são postas para que as pessoas compreendam que Deus salva através do sacrifício expiatório, que é o que? Uma vítima inocente, alguém inocente morrendo no lugar do pecador. Certas partes do animal, então, eram selecionadas para queimar. Isso é muito interessante, né? Isso parece muito estranho para nós. Os rins, diz o texto, o fígado, e então também toda a gordura. O que isso significa? Resumindo, na Escritura Sagrada, a gordura é uma representação daquilo que é mais precioso, vamos dizer assim. A gordura do rebanho. Às vezes a Escritura usa esses termos para falar de que algo é caro, de que há abundância, de que isso é precioso. Por exemplo, Jacó, quando vai falar na sua bênção, alguns profetas também falam da gordura de toda a terra. É uma expressão que fala das melhores coisas que ele esperava das mãos do Senhor para abençoar. Então, a figura da gordura ou de outras comidas são representativas daquilo que é mais importante, mais precioso, aquilo que deve ser tomado em primeiro lugar, e aquilo que é uma expressão da bênção de Deus. É por isso que Deus exige então isso, o melhor. Não há essa conotação que nós temos hoje da gordura como algo extremamente maléfico. E sem dúvida alguma também, nenhuma apologia, nada, não há nenhuma lei dietética aqui, nenhuma, por favor. Também naquele período do Antigo Testamento, nesse período as pessoas não comiam a todo momento animais. Isso era caro, era para os momentos especiais. E aquilo deveria ser então apresentado para o Senhor. Agora, por que rins e fígado também deveriam ser apresentados? Porque também no ambiente não só da Bíblia, mas das culturas antigas, rins, as chamadas entranhas, eram as representações, era símbolo da sede de todas as emoções e dos sentimentos. Nós temos uma palavra no português, inclusive, não muito usada, mas o Novo Testamento usa entranháveis afetos e misericórdias. Entranhável, uma relação entranhável, um sentimento entranhável, ou seja, vindo lá de dentro. Os antigos pensavam que a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa vontade, de todo o nosso querer vinha aqui de dentro, das entranhas. Então, o que Deus está querendo mostrar com isso? Que tudo aquilo que é melhor,
tudo que é forte, tudo que é precioso, aquilo que é mais importante e que expressa os mais fortes sentimentos, a mais forte devoção, deve ser entregue a Deus. Quando esses sacrifícios, esses órgãos internos eram oferecidos, devia ser queimado. Aquilo era, diz o texto, um cheiro de aroma agradável ao Senhor. Então, a gordura simbolizava exatamente a força, a prosperidade, e estes rins, as entranhas, representavam os sentimentos, a força, e isso deveria então ser dedicado a Deus. Era o melhor. Ao oferecer essas partes a Deus, então, aqueles que se aproximavam com uma oferta de paz, uma oferta pacífica, uma oferta de comunhão, ofereciam a Deus o que é melhor. Mas também ofereciam as suas maiores forças, com intensidade, as mais profundas emoções e gratidão ao Senhor em adoração e submissão. Segundo lugar, qual o propósito desta oferta de comunhão? Lá no capítulo 7, verso 11 a 21, especialmente entre os versos 14, 15 e 16, nós temos lá, são 3, segundo esse texto, o propósito dessa oferta de comunhão. Primeiro, lá diz que é uma oferta que expressa gratidão a Deus. E essa é a razão, lá no texto, pela ordem que é mais importante. As pessoas, quando se aproximavam ali, entregavam essa oferta, eu estou aqui para uma oferta de comunhão, se aproximavam do sacerdote, e começava todo aquele processo, todo o procedimento, toda a liturgia. Os adoradores estavam celebrando da maneira como Deus os havia abençoado. Eles estavam entregando ao Senhor, dando de volta, de alguma maneira, em gratidão a Ele, por tudo aquilo que Deus tinha feito e que Deus tinha dado. E é interessante que a nota dominante foi a da alegria. Há um texto lá em Deuteronômio capítulo 12, verso 7, o contexto era de como o povo de Deus deveria, já no Antigo Testamento, adorar a Deus, não como as outras nações. Ele diz que então o homem, a sua esposa, seus filhos, imagine só, aqui o Henrique, a Michele, né, o Pedro, a Rosa Maria, vamos lá para oferecer uma oferta pacífica ao Senhor, lá no tempo do Antigo Testamento. Eles se aproximavam, e era interessante, uma das poucas ofertas de sacrifício, a oferta pacífica, que uma parte iria para ser oferecida ao Senhor, uma parte para o sacerdote, a outra parte eles comiam na família, ali, na presença de Deus. O que sobrasse poderia ser levado para casa, dentro de 2 dias no máximo poderia ser comido. Poderia chamar os vizinhos, amigos, irmãos, e eles expressariam ali a Deus a gratidão. Em outras palavras, essa era a primeira função, o primeiro propósito, na verdade. Eu estou aqui porque sou grato ao meu Deus, porque Ele tem me abençoado. Eles estavam alegremente celebrando a Deus. O homem pegando lá o animal, partindo os pedaços, sujando as mãos de sangue, era assim. Não era o sacerdote que fazia isso. Ele trazia o animal e ali, no lugar devido, ele matava, cortava os pedaços, levava para o sumo sacerdote, ou para o sacerdote de plantão. O povo de Deus no Antigo Testamento é sempre chamado a entrar nos átrios da casa do Senhor com ações de graças. O salmista usa essa expressão para falar de louvores cantados, de palavras proferidas para Deus, mas também essa era uma forma legítima do crente no Antigo Testamento se aproximar com a sua família e dizer: eu estou aqui e quero apresentar a Deus a minha oferta de gratidão. Segundo, também era para confirmar um voto. Diz lá o verso 16 do capítulo 7.
Isso era comum. Era uma espécie de compromisso que eles faziam. Os votos eram comuns em Israel e havia uma diversidade de votos. O último capítulo de Levítico, inclusive, nos dá um exemplo do modo como algumas pessoas foram prometidas ao serviço de Deus. Assim como Ana prometeu que qualquer filho que Deus lhe desse, o filho que Deus lhe desse, ela entregaria, devolveria ao Senhor, como ela fez um voto ao Senhor. É verdade que muitas pessoas faziam votos precipitadamente, inadvertidamente, e é por isso que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, diz que nós deveríamos tomar cuidado ao prometer alguma coisa a Deus. Por isso que, considerando que os pensamentos eram fugazes, as palavras saíam baratas muitas vezes, uma ação ritual solene perante o sacerdote, em uma atividade consciente, causaria um impacto realmente muito grande, traria uma responsabilidade. Por isso que aqueles crentes mais sinceros, desejosos realmente de um comprometimento maior com Deus, celebravam, selavam este voto, oferecendo uma oferta diante do sacerdote. O segundo texto também era simplesmente um terceiro propósito para expressar livremente amor, comprometimento com Deus. O Salmo 116, no verso 12, faz uma pergunta muito interessante: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? O que devolverei ao Senhor? E é essa oferta que está em vista. Essa é a linguagem usada pelo salmista ali. E a resposta foi que ele ofereceria sacrifícios de ações de graças. Essa é uma oferta de livre vontade, como está lá no capítulo 7, verso 16. Em terceiro e último lugar, qual o significado, quais as implicações da oferta de comunhão? A oferta de paz, a oferta de comunhão, a oferta pacífica aqui do capítulo 3, tem um significado contínuo para os crentes, tanto lá da antiga dispensação, como também dos crentes da nossa era, do Novo Testamento, para cá. Como podemos ver pela maneira como é referida e reaplicada muitas vezes no Novo Testamento? O que significa então? O que nos ensina isso para hoje? Essa oferta nos ensina sobre a nossa vida em comunidade. Essa era uma oferta no Antigo Testamento que poderia ser celebrada, como diz, com mais pessoas do povo de Deus. Essa é sem dúvida uma prefiguração à comunhão cristã que desfrutamos com Deus e com a sua igreja. E é importante, meus irmãos, porque antes dessa oferta havia as ofertas de holocausto, ou ofertas que tinham a ver com a relação e tratavam da relação com Deus, tirando a culpa do pecado. Ou seja, a nossa comunhão cristã, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, está fundamentada na obra expiatória de Cristo. Nós não nos tornamos povo de Deus por nossa vontade. Nós não criamos a comunhão cristã. A igreja de Deus, muita gente pensa isso, as pessoas lá de fora, os sociólogos, os antropólogos, analisam a igreja, esse agrupamento de pessoas espalhados todos os domingos, reunidos em comunidades, como algo simplesmente sociológico, como algo assim, nessas perspectivas, e pode ser analisado, mas é uma maneira rasa, superficial de entender a igreja, o povo de Deus. Nós somos o povo que tem algo em comum. O nosso coração foi transformado.
Nós cremos no Evangelho que diz que Cristo desceu das alturas, a segunda pessoa da Trindade se encarnou, tornou-se como um de nós, para assumir as nossas culpas, para pagar pelos nossos pecados, para limpar a nossa consciência de pecados. Esse é o sacrifício de paz. Da paz com Deus, da paz entre as pessoas, há possibilidade de reconciliação, de perdão, é possível que pessoas sejam transformadas, exatamente por isso, porque nós não dependemos de pessoas, de tratamentos psicológicos, ainda que tenham o seu valor, de coisas dessa natureza, de alguns conselhos. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, nós somos atingidos pelo poder de Deus. É isso que é igreja. Não é um agrupamento de pessoas espertas que pensaram um dia assim, vamos formar um grupo aqui, e aí de repente a coisa deu certo, e está aí hoje milhões, bilhões de pessoas. É por isso que a igreja tem sobrevivido por séculos, e ela, como alguém usou, é a bigorna de Deus. As pessoas batem de todos os lados, todos os ventos, dentro delas surgem movimentos que podem destruí-la, heresias danosas. Por fora há pessoas que promovem a perseguição, mas ela não se acaba, ela não é destruída, porque ela é de Deus. Nós não estamos aqui porque você tem um pastor esperto, um cara legal para falar, absolutamente, esse não é o caso. Nós temos algumas pessoas muito simpáticas, tem gente chata para danar aqui, difícil, eu sou difícil. Não fosse o poder de Deus, a graça de nosso Senhor em nossas vidas, e nós não nos suportaríamos. Somos pessoas de todas as matizes, de todas as orientações. Nós somos pessoas com níveis sociais diferentes, com criações diferentes, temos perspectivas diferentes a respeito da vida, entendemos a vida diferente, temos um nível assim, outro assado, entendemos mais de algumas coisas, entendemos menos de outra. É a única instituição que sobrevive. Segundo, ela nos ensina sobre a prática, essa oferta do capítulo 3, sobre a prática, a importância da comunhão. Agora, comunhão no sentido de celebração da ceia do Senhor. Paulo faz uso do modelo da oferta de paz, da oferta pacífica, quando escreve a linguagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 34, quando instrui sobre a ceia do Senhor. O Senhor Jesus também, quando pega nos evangelhos, lá no final dos evangelhos, antes da sua de ser preso, ele celebra a ceia, bem no dia da Páscoa, ele então anuncia a ceia, ele proclama aquelas palavras. A linguagem usada tem a ver com essa oferta de paz. Ambas as refeições celebram uma aliança com Deus, é interessante. A oferta de paz celebra o pacto de Deus com Israel forjado no Monte Sinai. A ceia do Senhor celebra a glória do seu novo pacto forjado na colina do Gólgota. As ofertas queimadas são uma figura de linguagem, aludindo à comunhão entre o adorador e o Senhor. A importância da refeição de comunhão sempre nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até quando era um pacto, uma aliança entre duas pessoas iguais, se celebrava, se ratificava aquele pacto, se estabelecia aquele pacto com uma refeição. Eles sentavam e comiam juntos. Por isso que isso é tão importante. E é por isso que essa imagem o nosso Senhor Jesus traz para o Novo Testamento, e daí a grande importância de celebrarmos juntos a ceia do Senhor.
Não é uma mera repetição, um ritual vazio que a gente... Não é um mero memorial, como algumas teologias falam a respeito da ceia, mas é muito mais, há uma presença. Aqueles elementos não se transformam em corpo de Cristo, em sangue de Cristo, como a chamada transubstanciação dos católicos dizem. Não acontece isso, nem como os luteranos, que de uma forma fisicamente está com a consubstanciação, como é proclamada por eles, mas há uma presença não física, espiritual, disse Calvino, mas real de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós nos alimentamos. E é por isso que as pessoas que não participam da ceia, que tomam isso como algo sem importância, as suas vidas, já diz o próprio apóstolo Paulo, suas vidas espirituais vão se definhando. Participar da ceia do Senhor é uma das maiores bênçãos espirituais da nova aliança. Porque nós estamos celebrando o pacto. Nós estamos comendo com o nosso Deus. Ele nos alimenta com a sua palavra visível. Há algo que a gente não tem palavras para descrever o que significa, não há linguagem humana que possa descrever, mas quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo. E é por isso Paulo diz que em situações em que pessoas praticavam isso de forma desordenada, ele diz que há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Um crente verdadeiro, ainda que ele esteja numa situação muito difícil, de impedimento, ele sente falta da ceia do Senhor, porque é o alimento do pacto. Me lembro de termos tratado de um problema no nosso presbitério, de um pastor, e nós, como das punições, das penas, é que ele estava há 2 anos sem participar da ceia do Senhor. Nós tiramos a ceia. E ele um dia, isso cortou o nosso coração. E nós vimos, ele está arrependido. É quando ele levantou-se e disse: irmãos, fazem 2 anos que eu não tomo a ceia do Senhor. Eu gostaria de participar com os irmãos. Eu sinto uma falta tão grande de estar entre os santos, entre os crentes, e comer do pão e beber do cálice, me alimentar de Cristo Jesus. Terceiro, ele nos ensina acerca da nossa esperança para o futuro. A oferta de paz foi apresentada não apenas como um ato de gratidão pela bênção de Deus no passado, mas também como uma expressão de esperança para a bênção de Deus no futuro. A imagem do povo de Deus sentado em um banquete em sua presença é uma imagem que alimentou, na verdade, a esperança de Israel. O profeta Isaías usou essa expressão para falar dos tempos vindouros, de quando o reino de Deus estaria completamente estabelecido sobre a face da terra, no novo céu, numa nova terra. O Senhor Jesus usou algumas passagens, algumas parábolas, para exatamente falar do novo céu e da nova terra, do estado final dos redimidos, na perspectiva de uma grande ceia, de um banquete, onde nós, povo de Deus, vamos nos alimentar na presença do próprio Cristo. No novo céu e na nova terra. Estes são os significados desse capítulo 3 de Levítico para nós. Faz sentido? Vamos orar. Queria convidar o pastor Pedro
para fazer essa oração. Pai, nós te damos graça, porque nós lemos a Tua palavra hoje e percebemos como o Senhor requer o melhor, não aceita nada menos do que uma oferta que é perfeita. E nós sabemos também que o Senhor providenciou essa oferta em Cristo por nós, Pai. E nós te louvamos. Nós te engrandecemos o nome, tributamos ao Senhor toda a honra, porque só o Senhor é digno de ser louvado por tão grande sacrifício, por tão grande entrega e por tão grande amor. Obrigado e nos ensina, Pai. Nos ensina a também valorizarmos tudo que nós recebemos pela sua graça e a vivenciarmos isso nas nossas relações com o Senhor, com as pessoas, com a nossa igreja, Pai. Ajuda-nos a termos as implicações corretas de tudo que nós aprendemos aqui. É a nossa oração, Pai, sabendo que o Seu Espírito pode nos infundir virtude, poder, para vivermos uma vida que Te glorifique. Não para a nossa glória, nem para o nosso louvor, mas para que o Seu nome seja glorificado através da vida de cada um dos irmãos aqui da Bereia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.